Bem, pessoal, após os estudos sobre eletrização e força elétrica, nós vamos começar o conceito de campo elétrico, certo? Então, o que seria a ideia do campo elétrico? Então, da mesma forma que um planeta tem ao redor dele um campo gravitacional, certo? Numa visão microscópica, nós teríamos uma carga criadora, certo? Ou seja, ao redor dessa carga, ela cria um campo elétrico. Certo? A diferença é que os campos gravitacionais são campos atrativos. Já os campos elétricos, tanto tem campos atrativos como campos repulsivos. Certo? Então, para detectar a existência desse campo elétrico, nós colocamos uma carga de prova próxima a essas cargas. Então, ao colocar essa carga de prova, essa carga vai poder sofrer uma repulsão ou uma atração, dependendo de qual carga nós estamos trabalhando. Se a carga criadora for positiva e a carga de prova for positiva, elas vão o quê? Elas vão se repelir. Então vai ter o quê? Vai ter uma carga repelindo a outra, ou seja, passa a existir uma força elétrica, uma força de repulsão provocada pelo campo elétrico ao redor. Mas se essa carga elétrica for negativa, nós teríamos uma força elétrica de atração atraindo essa carga, certo? Ou seja, essa força elétrica de atração só passou a existir devido ao campo elétrico local. Detalhe, a força elétrica criada é a carga criadora que provoca, ou seja, a força elétrica, ou seja, o campo elétrico não depende dessa carga de prova. Se eu tirar essa carga de prova, o campo elétrico ao redor vai existir normalmente, certo? Então, como se trata de um campo elétrico, o campo elétrico é um vetor. Então esse vetor, ele é o que? Ele para caracterizar um vetor, nós precisamos de três coisas: a intensidade desse vetor, a direção desse vetor e o sentido desse vetor. Ok? Bem, nessa segunda figura, nós teremos o que é uma imagem real, que seria uma carga, certo? E as linhas do campo elétrico ao redor dela, certo? Então essa carga provoca ao redor dela, em vários pontos, vários valores de campo elétrico. Então, essa carga pontual, ela vai provocar um campo elétrico ao redor dela, que vai depender de quê? Então, por exemplo, o que seria a carga elétrica? O campo elétrico, como nós vimos, é força elétrica sobre carga de prova, certo? É a força que a carga de prova está sofrendo e o valor dessa carga, certo? Como nós aprendemos o valor de força elétrica entre duas cargas, nós vimos que força elétrica é a constante vezes a multiplicação das duas cargas, o valor do ponto, a carga, ou seja, a distância entre as cargas, certo? Fazendo os cortes aí, o que nós vamos chegar nessa expressão? Vamos chegar à expressão que o campo elétrico com a carga pontual vai depender de quê? O valor da constante K, constante eletrostática, o módulo da carga criadora e o R ao quadrado, que é a distância de qualquer ponto à carga, certo? E como vai se comportar essa distância e o campo elétrico? Na figura posterior, nós vamos ver o que nós vamos ter. Um gráfico do campo elétrico de distância. Tanto faz para a carga positiva como para a carga negativa, a ideia é a mesma. Ou seja, quanto mais se afastar da carga, o campo elétrico cai, vai diminuir o valor dele. E quanto mais se aproximar da carga, o campo elétrico diminui. Ou seja, o campo elétrico aumenta, certo? Então, à medida que eu me afasto, o campo elétrico diminui. À medida que eu me aproximo, o campo elétrico aumenta, numa proporção de R ao quadrado, certo? Então, isso aí, campo elétrico e distância são inversamente proporcionais, tanto para a carga positiva como para a carga negativa, certo? Bem, e o que são as linhas do campo elétrico? As linhas do campo elétrico são também conhecidas como linhas de força, certo? Para a carga positiva, nós teremos chamado linhas de afastamento, ou seja, são linhas que estão saindo, certo? Nessas três figuras, nós temos três imagens de linhas
diferente, ou seja, qual é a diferença que existe aí? É o valor da carga elétrica. Quanto maior o valor da carga elétrica, maior a intensidade de linhas existentes no local, ou seja, maior a intensidade de linhas local, maior campo elétrico e maior carga elétrica. Então, campo elétrico e carga elétrica são diretamente proporcionais. Então, se eu me aproximo da carga positiva, essas linhas estão mais juntas, mas à medida que eu me afasto da carga, essas linhas estão mais afastadas. Ou seja, mais as linhas afastadas, menor campo, mais linhas próximas, maior campo elétrico. Então, é isso que ocorre. Quando eu tenho uma carga elétrica negativa, as linhas estão chegando, certo? Estão chamadas linhas de aproximação, ok? Ou seja, é um campo elétrico de aproximação, ou seja, as linhas estão convergindo a carga. Quando é uma carga positiva, as linhas estão divergindo, se afastando da carga. Então, a ideia é a mesma, né? Se você observar as três figuras, a diferença entre elas é o valor da carga elétrica. Quanto maior o valor da carga elétrica, maior o campo elétrico, certo? Então, maior intensidade de linhas, maior concentração de linhas. Então, campo elétrico e carga elétrica são diretamente proporcionais, tanto para a carga positiva como para a carga negativa, certo? Então, as linhas do campo elétrico de uma carga pontual, tanto positivo como negativo, são radiais, certo? E quando eu tenho duas cargas positivas, se são duas cargas positivas, qual é a tendência delas? Elas se repelirem. Se elas estão se repelindo, como vai se comportar as linhas do campo elétrico? Também vão se repelir, ou seja, essas linhas de forma alguma vão se cruzar. Elas têm que se afastar por igual, certo? Se elas são duas cargas positivas de valores iguais, de modos iguais, o que ocorre entre elas? Ocorre que o comportamento é igual uma para a outra, ou seja, é tanto que nós podemos dizer que bem no meio entre elas existe um campo elétrico nulo. Mas se ela tem valores de modos diferentes, de mesmo sinal, elas vão se repelir, as linhas vão se repelir uma da outra, mas o comportamento das linhas do campo elétrico é diferente, certo? Ou seja, aquela que tiver maior carga elétrica vai tender a se repelir a que tem repelir mais a que tem menor valor de carga elétrica, certo? Então você pode até analisar isso como fosse para duas cargas negativas, seria o mesmo comportamento. A diferença é que as linhas estão chegando à carga negativa e linhas estão saindo para a carga positiva. Bem, como seria duas cargas de sinais opostos? São sinais opostos, nós aprendemos que cargas de sinais opostos, qual é a tendência delas? Elas vão se atrair, certo? Se elas são duas cargas de sinais opostos e de modos iguais, o que que nós temos aí? Aí eu tenho um dipolo elétrico. Como é que se comporta um dipolo elétrico? Nesse caso aí, um dipolo elétrico, ela vai ocorrer por igual, tanto afastamento como aproximação entre as linhas, ou seja, sempre está saindo do lado positivo para o lado negativo, certo? Então, nós temos uma imagem de um formato perfeito, mas quando nós temos cargas elétricas de sinais diferentes, em módulos diferentes, os comportamentos das linhas com certeza vão ser diferentes, certo? Então, sempre lembre, as linhas do campo elétrico saem da carga positiva e sempre chegam do lado negativo. Na próxima figura nós temos aí o princípio da superposição, ou seja, cada linha dessa aí vai ter um valor de campo elétrico, certo? Tangente à linha, certo? Então, como cada linha dessa tem um valor de campo elétrico, nós podemos ter aqui o que? Calcular a resultante do campo elétrico, certo? Então nós temos um campo elétrico resultante de cada ponto aí, pode ser expressado aí, ok? Lembre-se que sempre está saindo do lado positivo, chegando no negativo. Maior concentração de linhas, maior campo elétrico. Menor concentração de linhas, menor campo elétrico. E como seria a ideia do campo elétrico uniforme? O campo elétrico uniforme é aquele formado por duas barras paralelas, certo? Uma carregada positiva, outra carregada negativa. Devido a esse fato, nós teríamos linhas de campo elétrico saindo do lado positivo
e sai no lado negativo, chegando ao lado negativo. Sai do positivo, chega no negativo. Ok? A ideia aí, como sai do positivo e negativo e as bases estão paralelas, as linhas estão na mesma distância, elas nem se afastam e nem se aproximam. Devido a esse fato, nós temos que qualquer ponto dentro do campo elétrico aí do local terá o mesmo valor. Daí a ideia é que nós temos o que? O mesmo valor de campo elétrico, certo? Então nós teremos os campos elétricos aí, tangentes às linhas do campo elétrico, certo? Tendo o mesmo valor de campo elétrico. Elas nem estão se afastando, nem estão se aproximando, certo? E como se comportaria um dipolo elétrico dentro de um campo elétrico uniforme? O dipolo elétrico é aquele que tem um lado positivo e um lado negativo, certo? Se eu colocar um dipolo elétrico dentro do campo elétrico uniforme, ele vai ser atraído pelo lado e ser repelido pelo outro, certo? Então tem um lado que vai ser atraído e ser repelido mais. Então devido a isso, esse dipolo começa a sofrer uma rotação, certo? E aí então nós podemos fazer uma analogia às moléculas polares, certo? Dentro de um campo elétrico uniforme que podem sofrer essa rotaçãozinha e entrar no equilíbrio. Então eles vão sofrer uma rotação até atingir o posicionamento de equilíbrio, certo? Bem, se fala tanto em campo elétrico, o que nós podemos citar de exemplo de campo elétrico? Um grande exemplo que nós podemos citar é o tubarão, certo? O tubarão, ele detecta campos elétricos fraquíssimos, por isso que ele pode detectar o campo elétrico de uma presa a uma distância bem longa, certo? Então, por isso que, como ele detecta campo elétrico baixíssimo, mas na faixa da ordem de 10 a menos 6 mil por pouco, ele pode rastrear sua presa que está a uma certa distância. Então, os campos elétricos estão presentes no nosso dia a dia. Então, no fio elétrico também, no fio eletrodoméstico, nós temos um campo elétrico. Na atmosfera, nós temos luz solar, no relâmpago e assim vai. Então, nós temos uma tabela aí ao lado com vários exemplos. Mas, professor, só existe isso? Não, existem vários exemplos de campo elétrico. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham tirado algumas dúvidas sobre o campo elétrico. Então, ficamos para a próxima.